volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. E também a saúde nos conecta, né, Ale? A saúde do quadril, então, se não conectar, a gente nem anda, né, doutor? Nem anda. Estamos recebendo aqui o doutor ortopedista com foco em cirurgia no quadril, doutor Marcelo Baggio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Dica. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui. Pois é, né? Eu vou começar, porque a Ale deu a deixa. Né? Não, a Ale deu a deixa. Tá. Antes de saber onde é que é o quadril, a Ale deu a deixa. Qual a importância do quadril pro corpo? Poxa, pergunta difícil essa, né? Mas eu acho que assim como todas as articulações, né? É fundamental para nossa caminhada, fundamental para o nosso bem-estar, mobilidade, é fundamental para a movimentação, né? Diariamente a gente se locomove e a gente utiliza muito essa articulação. Quando a gente está fazendo algum exercício, a gente utiliza muito essa articulação. Enfim, todo tipo de movimentação, a gente está utilizando o quadril. O quadril, então ele é fundamental para a nossa mobilidade e bem-estar. Agora vamos explicar o que é o quadril. Nós estávamos brincando eu e a Lei, que para mulher o quadril é o número da calça jeans, né? Que número qual é o seu número de quadril? 38, 40, 42, né? Mas o quadril é muito mais que uma largura aqui de uma determinada região do corpo. Eu queria que você explicasse, então. Não, o quadril, assim, conforme vocês comentaram, existe essa relação do tamanho, né? E principalmente a mulher, ela tem uma característica de ter o quadril mais largo. Essa é uma característica em relação ao homem, né? Mas o quadril em si, ele é o encaixe. É o encaixe que existe, né? A conexão da nossa bacia, da pelve, com o membro inferior, né? Com a coxa, com a perna. Então, o encaixe que ele fica localizado na região da virilha, né? É a localização específica do quadril. Ele pode ter um tamanho pequeno, ele pode ter um tamanho maior, uma largura maior, né? E isso é o que diferencia e o que dá o tal da calça 38, 40, 42. Então o encaixe ali, o encaixe, essa largura do encaixe que vai fazer com que as pessoas... Isso, é um dos fatores, né? Existem outros fatores relacionados a massa muscular, a massa adiposa, né? A parte da gordura. Mas um dos detalhes que acaba influenciando é a questão do tamanho que existe, né? A relação ali do encaixe do quadril, né? Sim. Isso tem influência. Sim. E no geral, o desenvolvimento dele, né? Como é que é ao longo da vida, né? Vamos esmiuçar a questão do conceito do quadril para depois a gente entender os cuidados, lesões. Acho que a gente tem que saber principalmente que o quadril é uma articulação coberta de cartilagem. Essa cartilagem que está tanto na parte da bacia, do acetábulo, quanto na parte da cabeça do fêmur, que é onde existe o encaixe. Essa parte da cartilagem é o que dá o deslizamento, né, o rolamento de uma forma suave e sem dor. E a partir do momento em que existe um machucado dessa cartilagem, a gente começa a ter dores na região da virilha, na parte da frente da coxa, que é onde se localiza, então, não é na parte de trás aqui que as pessoas às vezes põem a mão na lombar e diz que tá com dor no quadril? Exato. Tá errado, então? Essa região especificamente se for posterior. Nas costas, não. Até pode ter alguma relação de dor irradiada do quadril, mas nessa localização o mais característico é que seja uma dor lombar, né? Perfeito. Relacionada à coluna. E quando começa a ter esse machucado da cartilagem é quando acontece os famosos desgastes, né? As artroses do quadril, que é pelo fato da cartilagem estar machucada, estar se degenerando. Então a dor do quadril é uma dor que vem na virilha e na coxa, aqui na parte superior. Principais locais. Principal local de dor articular do quadril é na virilha. Existe um ponto que é importante também, que é a questão da dor que a gente chama de extra-articular. O nosso quadril ele é formado por uma parte que a gente chama que é interna, articular, que é onde está a cartilagem, e existe uma porção extra-articular, que é principalmente responsável pela musculatura. Então, por exemplo, o músculo do bumbum, que é o músculo glúteo, ele é dividido em basicamente 3 tipos de músculo, né? Um dos músculos que é correspondente ao chamado glúteo médio, que ele vai para a região posterior, onde todos conhecemos que é a região do bumbum.
mas ele se gruda na parte lateral da coxa, né? Em cima, às vezes, tem pacientes, tem pessoas que pensam assim, eu tô sentindo uma bolinha aqui na parte lateral, acho que é a cabeça do meu fêmur. Na verdade, essa região, na parte lateral, é correspondente a uma estrutura chamada grande trocânter, que é uma estrutura do quadril, que é onde se gruda o tendão do glúteo. Nessa localização, existem as famosas bursites e tendinites. Então pode inflamar o tendão ali. Exato. Igual do ombro. Igual do ombro. Tá. Né? É uma analogia muito próxima, né, à questão do ombro. O ombro, alguns congressos médicos da parte de quadril falam que essa região é como se fosse o tal do manguito rotador do quadril. Né? Tá. Que o manguito rotador a gente funcionamento entende é bem parecido, como do ombro. Exato. Olha só. Então, o paciente, né, o nosso ouvinte aqui, ele pode ter a dor articular, que é aquela dor da virilha, da parte da frente, da coxa, ou ele pode ter uma dor extra-articular, que é aquela dor lateral, aquela dor que está na parte da coxa. Eu já tive essa dorzinha. Isso. Mas quando eu era meio adolescente, e daí me falaram que é porque eu dor do crescimento? Tava crescendo e tava aumentando o quadril ou diminuindo, pode ser? Existe a questão da dor do crescimento, que é mais uma dor relacionada à parte pediátrica, né? A parte do desenvolvimento. E existe também a questão da utilização da musculatura, né? Muitas vezes, isso independente da idade, a gente pode estar utilizando esse músculo de uma forma mais intensa do que, eu costumo brincar com os pacientes, do que o músculo está autorizado ou capacitado a funcionar, né? Então, se a gente pensar como um elástico, o elástico ele tem um certo grau de resistência. Se a gente forçar mais do que isso, ele vai machucar. Ele pode estourar, exatamente. Desgastar. Como ali é um local que é um tendão que é muito resistente, é muito difícil acontecer uma ruptura de fato. Mas ele inflama. Sim. Né? E a inflamação é uma inflamação que a gente consegue ter uma boa melhora através de medicações, através de infiltrações, através de exercício físico, que é o principal, né? A gente pode pensar que a medicação vai melhorar durante o período da utilização. Então, se a gente vai lá e toma um comprimido, vai melhorar a dor, mas o comprimido ele tem um tempo de ação, né? Ele tem um tempo. Esse comprimido ele funciona por 8 horas, por 12 horas, né? No entanto que quando a gente vai fazer uma receita, a gente vai na farmácia em si, existe lá, medicação tal, tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, né? Porque é um tempo de atuação da medicação. Então, quando essa medicação parar de fazer efeito, a dor vai voltar. A dor pode voltar. Porque aí não trata a causa, Você não curou, né? Você mascarou um problema. Então quem se entope de relaxante muscular achando que vai resolver, não resolve. Não vai resolver. Pelo contrário, pode até piorar. Você pode mascarar, né? Exato. Então, a questão é entender qual que é o tipo de machucado e a partir disso, é claro, aliviar a dor naquele momento, né? E buscar a forma de curar isso, né? De tratar. O chefe Samuel Alano fala o seguinte: estamos na área, buenas, quadril, quero combo que vem com o ciático. Quadril, o ciático ele é aqui, né? Ele vai vindo, nervo ciático. O que é o nervo ciático? O ciático é uma composição de nervos que ele é formado, mas ele sai lá da coluna, né? Da região lombar. E vai ligando. O que acontece é que o nervo ciático ele passa em estruturas muito próximas ao quadril. Então tem musculaturas próximas ao quadril, como por exemplo o músculo piriforme, que está localizado nessa região do bumbum, essa região glútea. Ele passa nessa região muito próxima do quadril. Então existe muito a questão que tem a dor ciática, né? E ela é confundida como se fosse uma dor específica do quadril. Pode acontecer de o ciático estar sendo comprimido por um músculo quadril. Essa é uma possibilidade que existe, né? Só que a dor ciática, de fato, é uma dor que ela tem como característica uma irradiação. Essa dor, ela pode começar lá atrás na coluna, mas ela vai na perna, na panturrilha, no pé, né? E essa dor que corre, essa dor que irradia, ela não é tratada
pelo quadril, e sim por patologias, né? A parte da coluna. Sim. Doutor, você falou ali, pela explicação, é algo muito interno, né? Algo que a gente não vê muito. Como é que são feitos os diagnósticos, os exames? Como é que você consegue, é tudo por raio-x? O que vocês conseguem ver? Como é que consegue analisar uma lesão, por exemplo? A gente tem que separar, nesse termo, a gente tem que separar se a gente está buscando uma lesão de partes ósseas ou o que a gente chama de partes moles. Isso você consegue analisar conversando com o paciente? Entendendo qual que é o perfil da dor. Entendi. Entendendo a localização da dor, né? Quando que ela apareceu, como que foi. O exame físico vai nos direcionar muito se esse quadril já é um quadril que está travado, né? Que não tem uma mobilidade, que já vai indicar uma possibilidade de ser uma lesão óssea, ou se é uma lesão de partes moles, como a parte dos tendões, da musculatura, né? Outras estruturas que existem dentro do quadril, lábio, acetabular, uma conversa mais específica. Se a gente busca uma lesão óssea ou da própria cartilagem, a gente consegue fazer o diagnóstico com um bom e velho raio-x. Tá. Agora, se o objetivo é buscar partes moles, lesões mais específicas, aí tem a possibilidade de iniciarmos uma investigação com uma ultrassonografia. Sim. Em alguns outros casos, a gente busca com ressonância, né? E também quando é um padrão, uma suspeita de fratura que não foi confirmada com raio-x, por exemplo, ou que existe ainda uma dúvida sobre aquele diagnóstico, pensando num exame mais apurado ósseo, temos também a tomografia. Sim. Agora, falando de lesões, a gente está em época de Olimpíadas, né? Atletas. Eu queria entender, por exemplo, se a prática de exercício físico é um aliado para a gente evitar problemas, mas os atletas têm problemas com o quadril, o que está acontecendo? Qual é o ponto errado aí no meio da história? Existe, esse é um tema muito legal, né? O que acontece? Quando a gente fala de atleta profissional, nós estamos falando de pessoas que treinam em um nível que foge o saudável, né? São pessoas que treinam de uma forma que é competição. Elas forçam mais. São alto rendimento, né? Então a chance de um atleta se machucar, seja dependente da área, ela é muito maior. Embora esse atleta ele tenha um preparo diferente, ele tenha um reforço muscular diferente, ele tenha uma assistência, exato, né, diferente, mas a intensidade, ela foge de um padrão que a gente chama saudável, né? Então, inevitavelmente é mais fácil a chance dele se machucar é maior, independente dele fazer tudo direitinho, é isso? Isso. Tá. Ele tem uma chance de ter essa lesão, assim, né? Por isso que a chance é bem maior de lesão, por exemplo, no quadril, que é o que a gente está falando hoje. Existe a chance, com certeza. Mas o que a gente tem que alertar todos os nossos ouvintes aqui é que não fazer exercício, a chance de, em algum momento, de uma certa forma, brincadeira, né? A vida nos cobrar, ela é muito maior. Muito maior, né? Eu vou dar o meu depoimento aqui, tá? Porque eu tive uma lesão no quadril. Conta a sua experiência, Lê, por favor, depoimento aqui. Não, eu tive uma lesão no quadril que eu curei me exercitando, e hoje, se eu fico muito tempo sentada ou parada, dói. E se eu tô se eu tô no exercício, não dói. Não dói, não é? É isso aí. Então, assim, gente, não vai na história ali do atleta que eles estão fugindo do saudável e dizer, Ira, não fazer exercício é ruim, então, viste? Vou ficar vendo. Pelo contrário, ficar parado dói mais. Dói muito mais. É claro que não. A gente entendeu o que o doutor falou, né? Os riscos são maiores porque eles vivenciam algo de alto rendimento, alto impacto, muito grande. Mesmo com assistência pode ocorrer. A gente vê casos de jogadores de futebol. Se eu não me engano, o Neymar, ele teve. A gente vê os atletas da ginástica, enfim, né? Que estamos pegando algumas modalidades da Olimpíada, né? No caso de lesões, né? Você falou de algumas, né? Mas todas elas, as cirurgias, por exemplo, elas são eficazes? Conta um pouco dessa parte da medicina que eu acho que evoluiu bastante também, né? A partir do momento que consiga ser feito um diagnóstico adequado, o tratamento hoje ele existe, seja ele não cirúrgico ou cirúrgico, né? A forma de tratar, a forma cirúrgica vai depender muito do tipo de lesão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de maratonistas, corredores, a chance de fazer uma fratura por estresse de quadril
ela existe. É um tipo de tratamento cirúrgico, através de pinos. Né? Mas as pessoas têm medo quando falam em cirurgia no quadril. Acho que pensando nas antigas ainda, como era. Mas evoluiu bastante, né, A doutor? medicina é muito evoluída. A anestesia, que era um grande medo dos pacientes, né? A anestesia evoluiu muito. Atualmente a gente tem técnicas, os anestesistas, né? Fazem umas técnicas menos invasivas. Muitas cirurgias que eram feitas por anestesia geral, que era entubado o paciente, hoje consegue se fazer por bloqueio de nervos. Né? Então, a própria prótese de quadril, né? Que pouco tempo atrás o paciente ficava 7, 10, 15 dias internado, não colocava o pé no chão. Hoje o paciente, no dia seguinte à cirurgia, está colocando o pé no chão, está começando a caminhar. E a vida, a volta à vida normal já é bem mais rápida, né? 24, 48 horas está indo para casa. Questão, uma estimativa, né, que a gente tem, que em média 3 meses. Aí, alguns pacientes um pouco menos, outros um pouco mais, mas uma média 3 meses, o paciente está voltando à sua rotina. Ai, que coisa voltando boa. ao seu exercício. Até uma pessoa praticar esporte que se lesionou também pode voltar, então. Pode, com certeza. Tem uns exemplos aí no esporte. próprio esporte de futebol, Exato. a gente vê vários atletas que colocam e que fazem outros tipos de procedimentos e voltam. Tudo isso, claro, com muita assistência, fazendo o trabalho correto, com tudo que o doutor pedir, né? E hábitos bons de vida, né? Doutor, a gente já está se encaminhando à reta final. Nós estamos encaminhando, né, a reta final da entrevista. Qual o sinal de que a pessoa tem que procurar o especialista, tem que procurar um médico para cuidar disso? Bom, existem 2 situações, né? Atualmente a gente utiliza a medicina como uma procurador, né? Se a gente for levar aos tempos iniciais, né, de como que era a proposta da medicina, a proposta do médico era para ser um amigo na questão preventiva, né? Então existem 2 questões, né? Tem tanto aquele paciente, aquela pessoa que quer se cuidar e ter a orientação, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é melhor para eu ter uma vida mais saudável, uma prevenção. A partir de que idade fazer consultas periódicas? A gente deveria ter nossas consultas anuais, né? Assim como vai no cardiologista. Colocar na listinha, então, né? Então, essa é uma questão que a gente deveria cuidar, né? Na minha área especificamente, quando a gente fala de um paciente muitas vezes que é mais idoso, né? Esse paciente ele tem que cuidar com osteoporose, osteopenia, que são doenças que levam é um facilitador para fraturas, né? Então, o paciente idoso é importante que ele faça uma avaliação, veja como está a qualidade do osso. Há o desgaste natural por conta do avanço da idade, ou não? Existe o desgaste. E existe o enfraquecimento ósseo, que também é outra situação que se confunde. Tá. Que é a tal da osteoporose e a osteoartrose. Então, a osteoartrose é o desgaste, é o articular, o desgaste da cartilagem. Isso vai dar dor, o paciente vai procurar. A osteoporose é do osso. É a fraqueza do osso. Pontos específicos dos ossos que são uma tendência a ter uma fragilidade. Normalmente não dá dor, mas em uma queda simples pode quebra, fraturar. Fratura. Né? E aí vem o tal do sinal, né? Que é a fratura. E aí sim vai para um ambiente cirúrgico, uma mesa cirúrgica. Muitas vezes não está compensado clinicamente. Muitas vezes existem os riscos aumentados, né? Com certeza, né? Foi muito bom. @Marcelo_Baggio, né? É o seu arroba com 2 Gs. @Marcelo_Baggio. Mais um maravilhoso profissional que passa por aqui da Clínica Leve. Eles são fantásticos. Esses meninos são de ouro, né? Eles vieram para nos salvar mesmo, trazer mobilidade. Adoro, acho muito legal todos eles. Conheço quase todos, né? Não, conheceu todos. Eu acho que só não conheceu a Nadiane. A doutora que eu não conheci. São fantásticos mesmo, parabéns. Muito obrigada pelas informações, estamos sempre à disposição, tá bom, doutor? Muito obrigado também pelo convite. Precisando, estamos à disposição. Com certeza. Gente, intervalo, voltamos já com o Multiverso, não saia daí.